Nada. Mas... Hã? Não sai. Mas você me escuta. Você me escuta. Ah, show. Tá bom. Vou lá pro slide. Qualquer coisa me chama, tá? Hoje a gente vai falar de uma parte muito importante de direito constitucional. Não que as outras não sejam, não é isso. É porque muitas vezes a gente acaba focando muito no artigo 5º. E se a Constituição Federal fosse um corpo humano, né? Eu diria que o artigo 5º é o coração, de fato. Mas no corpo humano, todas as partes são necessárias, são importantes. E esse artigo 14 também é. E ele tem caído com muita frequência nas provas, que é onde fala dos direitos políticos, né? A partezinha que a gente fala aí dos direitos políticos. Então, vou lá para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Qualquer dúvida, tá? Chama no microfone ou no chat, a gente vai fazendo aí a nossa brincadeira. Direitos políticos. Artigo 14. Deixa eu entrar aqui. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Eu sei que surge uma dúvida muito grande aí, gente, em relação a referendo e plebiscito. A gente vai acabar com essa dúvida hoje, tá? É hoje que acaba essa dúvida. Vou levantar a bola e daqui a pouco eu vou falar dele. Referendo é antes ou depois? Depois? Plebiscito, então, seria antes. Vamos ver já. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são Agora, gente, atenção, tá? Atenção para esses detalhezinhos, porque eles são de suma importância. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Coloca um asterisco aí que eu vou falar disso daqui a pouco. E facultativo... para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 anos e menores de 18. Gente, quem são os maiores de 16 anos e menores de 18? É quem tem 17, tá? Maiores de 16 e menores de 18. Tranquilo? Mais um detalhezinho aqui que eu queria falar com vocês. Quem tem 16 anos pode votar? Pode, tá? Então, não caiam nessa de 17 anos, não, tranquilo? Vamos andar aqui um pouquinho. Para o analfabeto, gente, é facultativo. O analfabeto, ele vota se ele quiser. E os maiores de 70 anos também. O parágrafo 2º, ele fala o que, presente? Não podem alistar-se como eleitores quem? Os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem é esses aí, gente? Quem são os conscritos? Quem são os conscritos? Os conscritos, surgiu uma dúvida aí, né? É a galera que já se alistou, tranquilo? Tá ali, ó, já fez o alistamento. Os homens com 18 anos que são obrigados a se alistarem, né? Esses são os conscritos, tá? Então, galera, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, não podem alistar-se como eleitores, tranquilo? Deu para entender? Agora, são condições de elegibilidade. Tá? Nacionalidade brasileira,
pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral. Josi, eu sempre confundo alistamento eleitoral com alistamento no serviço obrigatório militar. O alistamento eleitoral, gente, é aquele momento que você emite seu título de eleitor, tá? Você se alistou eleitoralmente. Domicílio eleitoral na circunscrição. O que é isso? A Paty é residente domiciliada em Nilópolis. Ela tem que emitir o título dela em Nilópolis. Deu para entender? Show. Filiação partidária, tá, gente? Você precisa, né, ser filiado a um partido. Você precisa ter a idade mínima. Agora, atenção, tá? Que é a maior dúvida de todo mundo. 35 anos se você pretende se candidatar a presidente e vice-presidente da República e Senado, tá? E, né? 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. 21 anos para quem pretende se candidatar a deputado federal, a deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos, tá? Para quem pretende ser vereador do seu município. Lembrando, gente, se você mora em Nova Iguaçu, você precisa se candidatar em Nova Iguaçu, tranquilo? Se você quer ser vereador. Show. Vamos andar aqui um pouquinho. Deixa eu ler aqui. Terceiro. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Gente, bizu agora. Para votar é facultativo para o analfabeto. Agora, para que ele seja candidato, ele não pode sendo analfabeto, tá? Você não pode ser eleito sendo analfabeto. E inalistáveis, tá? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. O que eu quero falar com vocês aqui? O que é isso, tá, gente? Quantas vezes, tá? Quantas vezes um presidente da República ele pode se eleger? 4 vezes? Tá muito boazinho. 2 vezes, né? Peraí, Paty. Deixa eu olhar para você. 2 vezes, 2 mandatos de 4 anos, é isso? Show. Mas vamos trazer um caso que houve aqui no Rio de Janeiro, né? O Pezão, ele sucedeu o Sérgio Cabral ainda durante o período que o Sérgio Cabral deveria cumprir o seu mandato, certo? Concorda comigo? Aí vieram novas eleições. O Pezão poderia se candidatar novamente? Poderia, uma vez só. Ele não poderia tentar uma reeleição. Deu para entender? Vou dar um exemplo. O Temer, ele não sucedeu a Dilma? Ele não veio candidato a presidente, ele veio como vice-presidente, certo? Aí ele sucedeu a presidente Dilma, beleza? Certo aí. Se ele fosse se candidatar novamente, ele poderia se candidatar, sim, uma vez, mas ele não poderia tentar uma reeleição. Deu para entender agora? Deu, né? Ele poderia se candidatar apenas uma vez. Por quê? Porque ele já pegou um outro mandato vamos dizer, em trânsito. Isso aí. Deu para entender? Salvo engano, isso também aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com o Sérgio Cabral e o Pezão. Salvo engano, não tenho certeza não, mas eu acho que isso aconteceu. Mas o mais claro que fica, assim, até para os outros alunos de outros estados, foi o caso da Dilma com o Temer.
Tranquilo? Vamos lá. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estados, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Galera, atenção para isso daí, tá? Vamos supor, a gente sabe que, não sei se isso vai para frente e tal, a gente sabe que o atual governador do Rio de Janeiro, ele cogita a possibilidade de vir candidato a presidente da República, né? Lá em 2022. Suponhamos que isso de fato ocorra. O que ele precisa fazer? 6 meses antes da eleição, tá? O que ele precisa fazer? O que ele vai ter que fazer? Tá aí no slide. Tem uma palavrinha aí. Se afastar? Não. Exatamente. Por que eu estou mexendo com vocês com isso? Porque eu já vi banca trazendo se afastar, se distanciar, mas não, ele precisa renunciar ao cargo. Tranquilo? Guardem essa expressão. 7, né? São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou assim até o 2º grau por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vamos lá, 8º. O militar alistável é elegível, atendido às seguintes condições. Atenção entre os militares, tá, gente? Eu acredito que possa ser uma abordagem desse artigo 14, o parágrafo 8º. Tá? Os militares alistáveis é elegível, atendido às seguintes condições. Primeira, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, atenção para esses números, tá? Mais de 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Josi, por que você e outros professores de Direito Constitucional estão apostando nesse parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição Federal? Porque nós temos um militar hoje no poder. Tá? O nosso presidente, ele é militar, né? Então, pode ser uma aposta, tá? Uma abordagem diferente das bancas. Então, cuidado com o artigo 14. Tá? 9º, lei complementar. Agora, atenção para esse, é um bisuzão, hein? O artigo 9º. O artigo 9º, gente, cai igual água. Quando vai cair na prova direitos políticos, o parágrafo 9º é igual água. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger probidade administrativa. Aí, ó, os princípios, tá, gente? Probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Pega aí, tira um print, imprime esse parágrafo 9 e cola na porta da geladeira. Toda hora que for beber água, lê ele, tá, gente? Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quanto tempo? 15 dias. Gente, não são 14, não são 10, no prazo de
15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção e fraude. Parágrafo 11º. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, tá, gente? Cuidado, porque a gente se apega muito à questão da publicidade, que é um dos princípios da administração pública, mas em relação à impugnação de mandato, vai tramitar em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, tá? Se temerária ou de manifesta má fé, tranquilo? Artigo 15. É vedada, olha o que é vedada, a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Gente, caiu lá na prova alguma questão, tá, de cassação dos direitos políticos, é vedado. A Constituição Federal veda a cassação dos direitos políticos, é taxativo. Porém, tá, o artigo 15, ele traz o quê? É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará só nesses casos, tá, gente? Se houver o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, tá? Se foi cancelada a naturalização, pode. Se houver incapacidade civil absoluta, o que é isso, gente? Se se esse agente ele perdeu a capacidade dele civil absoluta, o que é capacidade civil? Só aqui rapidinho, só dar uma brechinha, tá? É bem mais profundo, mas só para vocês entenderem. Quando a pessoa perde a capacidade de exercer, tá, as atividades da vida civil, por exemplo, contrair casamento, comprar e vender, isso são atividades da vida civil. Tranquilo? Vamos lá. Se houver, gente, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, tá? Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. 5. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Galera, nós iremos estudar o artigo 37. Ele se faz necessário para todos aqueles que pretendem prestar concurso público em algum momento da sua vida, tá? Mas esse parágrafo 4º, ele é muito importante. O artigo 16, gente, ele fala o que pra gente? A lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor 1 ano após sua promulgação. O que isso quer dizer, gente? Foi criar o Poder Legislativo, que é quem cria as leis, né? Criou uma lei para mudar ali o processo eleitoral, tá? Ele criou uma lei e vai mudar ali o processo eleitoral. Então, vai entrar em vigor 1 ano após ser promulgada essa lei. Então, suponhamos que o Poder Legislativo criou uma lei hoje, tá? Foi aprovada, foi promulgada, tudo direitinho. Hoje para alterar o processo eleitoral. Só vai passar valer ano que vem. Tranquilo? Não vai alterar as eleições que vão ocorrer esse ano lá em outubro. Show? Beleza. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. O que acontece? Essa primeira parte aqui do artigo 16, ele foi o quê? Alterado. E ele veio, agora a leitura dele é essa aqui. Aqui ele diz que o processo só entrará em vigor 1 ano após sua promulgação. Mas a modificação dele traz o quê? Que vai entrar em vigor na data de sua publicação. Mas a explicação é a mesma que eu dei para vocês. Não vai ser aplicado na eleição desse ano, só vai ser aplicado na do ano que vem. Tranquilo? Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Foi? Deu para entender? Tranquilo. Vamos lá. Eu trouxe esses slides aqui para vocês
para vocês poderem gravar, ficar melhor, tá? Não deu tempo de estudar no dia da prova, dá uma olhadinha nesse slide aí, que ele vai ajudar bastante vocês. O que ele vai falar para vocês? Ele vai dizer que a cassação dos direitos políticos é o que? Vedado, salvo aquelas questõezinhas lá, né, para aqueles casos específicos. Suspensão dos direitos políticos, tá? Somente se houver condenação criminal transitada em julgado, prática de atos de improbidade administrativa e incapacidade civil absoluta. Cassação, gente, é vedado, mas a suspensão dos direitos políticos vai ocorrer nesses casos aqui. Volta aqui. A perda dos direitos políticos, tá, gente? Vai ocorrer o quê? Quando houver o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, houver recusa a cumprir obrigação a todos imposta, bem como como prestação alternativa, de acordo com a doutrina, pois para o TSE é caso de suspensão dos direitos políticos. Foi? Dúvidas? Foi? Deu para entender? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho de referendo, plebiscito e iniciativa popular, tá? Eu sei que às vezes nos confunde um pouquinho, tá? Plebiscito. Os eleitores deverão se manifestar sobre uma ideia, sendo que esta virá por meio de uma pergunta que deve posteriormente tornar-se obrigatoriamente lei quando os eleitores forem a favor de tal, tá? Então, plebiscito é antes ou depois? Boa. Referendo. Ocorre, gente, quando já existe um projeto de lei aprovado pelo Legislativo, ou seja, está apto a se tornar lei, porém só entrará em vigência se os eleitores aprovarem. Tranquilo? Deu para entender? Show. Iniciativa popular. Os eleitores interferem, gente, diretamente na produção da lei, ao passo que um deles, ou um grupo, tá? Pode ser um grupo também, confecciona um texto de um projeto de lei ordinária ou complementar que gostaria que se tornasse de fato lei. Deu para entender a diferença dos três aí? Plebiscito, referendo e iniciativa popular? Foi? Deu? Show. Vamos aí para a nossa primeira questão. Vou botar aqui. É uma questão da SESC, tá? Ricardo. Tá dando para enxergar aí, gente? Ah, tá. Ricardo, pai adotivo de Sérgio, irmão de Tiago e casado com Sara, banca maldosa, hein? Governador de Estado e reeleito para um segundo mandato, visando a candidatar-se para o mandato de senador pelo mesmo Estado. Renunciou ao seu mandato de governador 7 meses antes das eleições legislativas, razão porque Alberto, vice-governador, assumiu o cargo de governador. Vou dar um tempinho para vocês lerem e responder. Para a gente responder juntinho.
E aí, fizemos? B de bola, Paty? Vamos ver então? A. Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta com base no que dispõe a Constituição Federal. A. Sérgio, por não ser filho biológico de Ricardo, pode candidatar-se para suceder seu pai no cargo de governador de estado. Precisa ser filho biológico? Pode ter filho adotivo. Isso mesmo. B. Se eleito para o mandato de senador, Ricardo não poderá, nas eleições seguintes, candidatar-se novamente ao cargo de governador de estado, porque já exerceu por dois mandatos consecutivos. Um segredo? Pode. Não tem problema. C. Ricardo, ao renunciar ao mandato de governador para desincompatibilizar-se, afastou a inelegibilidade relativa por motivos funcionais. Certinho. É C essa resposta. Tranquilo? Não foi tranquila, né? Tá vendo a carinha assim? Foi decepcionante? Seu meio. Foi decepcionante? Por quê? O que houve? Achou que seria B? Mas a B, ela tá... Vou ler a B novamente. Se eleito para o mandato de senador, Ricardo não poderá, nas eleições seguintes, candidatar-se novamente ao cargo de governador de estado, que já exerceu por dois mandatos consecutivos. Por que se aplica somente ao presidente? Mas só pode dois mandatos para a vida inteira? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós tivemos agora eleições presidenciais, né? Aí algumas pessoas falaram assim, se o Lula tivesse em liberdade, que na época ele estava preso, ele ganharia. Mas aí o Lula já não exerceu dois mandatos? Aí ele ia vir candidato de novo? Vamos ver aqui o que... Porque assim, você está se antecipando. Eu vou abrir aqui a Constituição Federal para a gente bater um papo aqui. Você está se antecipando, né? Deixa eu pegar aqui... Vou aqui no celular porque é mais rápido. Hoje o tempinho é mais curto, não vou nem abrir o Vadimeco. Vou aqui na Constituição, salva aqui no celular. Só um minutinho. Se a internet deixar, a gente vai, né? Vamos lá. Vai, minha filha, vai. Facilita a nossa vida. Também que estou tentando achar aqui o artigo 14. Hum, hum, hum. Deixa eu ver aqui. Vou te falar, vou dar um exemplo aqui
Por exemplo, que ocorreu aqui em Nilópolis, né? Hoje, o atual prefeito de Nilópolis, ele já exerceu 2 mandatos consecutivos, se afastou, né? Porque não poderia mais, e hoje é prefeito novamente. E aí? Ele também não é um chefe do executivo, está aqui na esfera municipal? Então, por que que o coitado lá, o governador, não pode fazer a mesma coisa? Que é a questão aí da letra B, que você falou. Se eleito para o mandato de senador, Ricardo não poderá, nas eleições seguintes, candidatar-se novamente ao cargo de governador de estado, porque já exerceu por 2 mandatos consecutivos. Então, Paty, o que houve? Por que que ele não pode? Hein? É porque minha internet aqui não está facilitando, eu não estou conseguindo abrir aqui a Constituição Federal. Hein? Mas por que que ele não pode? Se tem algum prazo? Entre uma eleição. Sim, aí sim, né? Ele não pode, por exemplo, suponhamos, tipo, ficou 8 anos e aí? Aí ele não pode se candidatar novamente. Tá? Aí já não pode. Mas ultrapassado, ele pode vir, não tem problema nenhum, como aconteceu com o Ricardo aqui da nossa questão. O Ricardo ficou por 8 anos, entendeu? E voltou. E quer voltar. Voltou não, né? E quer voltar. Sim? O que acontece? Eu não quero entrar nesse mérito agora porque a gente vai falar disso. Só que não precisa esperar um mandato. Tá? Não tem um mandato. Ele não pode exercer 3 mandatos consecutivos. Isso ele não pode. Agora, os prazos eu quero falar na próxima aula, porque a gente vai ver se serve o mesmo prazo para presidente, para governador e para prefeito. Eu vou falar só dos chefes. Porque a gente sabe que tem deputados aí que já estão, tem mandato já por anos assim, tá? Mas só cuidado com isso, taxar um período, um mandato, o que você precisa saber agora, tá? Nesse momento. Não pode exercer mais de 2 mandatos consecutivos. Ponto. Consecutivos. Mas aqui, respondendo a letra B, ele pode sim. Ele se afastou aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar lá, porque para mim o slide está fechado. Quando ele fala, se eleito para o mandato de senador, gente, isso aqui pouco importa, tá? Pouco importa, tá bom? Ricardo não poderá, nas eleições seguintes, candidatar-se novamente a cargo de governador de estado, porque já o exerceu por 2 mandatos consecutivos. Agora, se isso serve para presidente, se isso serve para prefeito, nós vamos ver no momento oportuno, que é a próxima aula já, tá? Que a gente vai, eu vou trazer para vocês um quadro, aí vocês vão me dizer, Josi, é para todos? Não, Josi, é só para um ou para outro. Tranquilo? Mas é por isso a questão B está errada. Ricardo poderia sim, tá, candidatar-se nas outras eleições, sem problema nenhum. Por quê, gente? Quando a gente tem eleição para presidente, quem é eleito também no mesmo período? A gente vota em quem? Não é um porquê, só para tentar clarear. Presidentes e senadores, né? E o mandato de senador são por quantos anos? A gente vai ver isso também na próxima aula, tá? 8. Então, Paty, vamos supor, tá, que o Ricardo, ele foi eleito aí, como está aí na questão B, ele foi eleito a senador agora em 2019. Passou.
As próximas eleições para governador de estado, em tese, vai ser quando? Não passa. Foi em 2019, tá? Quando a gente vota para presidente, a gente também não vota para governador? Então não são o quê? De 4 anos. Em tese, nós vamos ver isso na próxima aula, no próximo slide. Mas, em tese, Ricardo vai ficar os 4 anos lá, né? Até as próximas eleições, ele quer se candidatar de novo a governador. Será que ele pode? Pode. O Ricardo, nesse caso aí, pode. Por isso que essa questão está errada. Tranquilo? Mas se serve para prefeito, se serve para presidente, nós vamos ver semana que vem, na próxima aula. Beleza? Clareou sua mente? Tranquilo. Vamos para 2. William Inglês, maior de 35 anos de idade, em pleno exercício dos direitos políticos na Inglaterra, residente na capital do estado do Acre há 5 anos, exiliado a determinado partido político, deseja concorrer às eleições no Brasil, na forma da Constituição Federal. William, aí agora é com vocês. Leem aí um tempinho para vocês responderem. Calma aí. Show. Acha que é B? Vamos lá. Vou botar aqui um slidezinho. Condições de elegibilidade, tá? Na forma da lei. Precisa ter nacionalidade brasileira. Precisa ter o exercício dos direitos, pleno exercício dos direitos políticos, mas aqui no Brasil, tá, gente? O alistamento eleitoral. Precisa ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Ele precisa ter uma filiação partidária e a idade mínima de... Aí aqui, ó. 35 anos para presidente e vice, senador, né? Presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Aí agora a gente vai voltar lá na nossa questão. Essa aqui. Ele está em condições de elegibilidade? A diz, não tem condição de elegibilidade. B, poderá concorrer a cargo de vereador e de deputado estadual. Não pode, tá? Ele não pode. Tranquilo? Poderá concorrer a cargo de vereador e de deputado estadual e de governador. Não. Poderá concorrer ao cargo de senador e de deputado federal. Também não. Resposta certa é A. O William, gente, não tem condições de elegibilidade. Porque a questão ela foi bem clara. Ela disse que ele é inglês, ok. Que ele é maior de 35 anos.
tá? Tem pleno exercício dos direitos políticos lá na Inglaterra. Tranquilo? Não mencionou nada aqui no Brasil. É residente na capital do estado do Acre há 5 anos e filiado a determinado partido político. Ele quer concorrer às eleições no Brasil. Ok, mas na forma da Constituição Federal, ele não tem condições de elegibilidade. Foi? Deu para entender? Deu? Tranquilo. 3. No que concerne os direitos políticos, a inelegibilidade absoluta estão previstas pela Constituição Federal, podendo a lei ordinária trazer hipóteses adicionais. Certo ou errado? Logo está o quê? Errada. Foi? Beleza. Fundação Carlos Chagas. Carlos Chagas, quase que não sai. Adam Becker, brasileiro, naturalizado de 27 anos, residente há 8 anos no Brasil, decidiu ingressar na política a fim de contribuir com seu trabalho para a melhoria da situação social do povo brasileiro. Consideramos apenas os dados fornecidos à luz das pertinentes condições de elegibilidade estabelecida na Constituição Federal. Adam poderá concorrer aos seguintes cargos eletivos. Ao seguinte cargo eletivo. Tempinho aí para vocês responderem. Tá tranquila essa? Ou não, né? Ou seu D, tá bom, é um é outro, tá certo, né? Como é que pode? Vamos lá. Aqui, nessa questão, a gente precisamos ser um pouquinho açougueiro, desmembrar, tá? Vamos por partes. Primeiro, o Adam, ele está elegível? Gente, todas as vezes que vocês forem fazer questões de direitos políticos, vocês precisam ir por partes, tá? Primeiro, verificar se ele está elegível. Ele é brasileiro naturalizado. Show, né? A gente já sabe que ele é brasileiro naturalizado. A gente já sabe que ele tem 27 anos. Ele é residente há 8 anos no Brasil. Ele decidiu ingressar na política a fim de contribuir com seu trabalho para a melhoria da situação social do povo brasileiro. Encheu linguiça, como dizia minha mãe. Consideramos apenas os dados fornecidos à luz das pertinentes condições da elegibilidade estabelecida. Primeiro, está elegível? Tá. Agora, o que ele pode concorrer, meu filho? O que ele pode?
Esse menino tão bom que quer melhorar a vida do povo brasileiro, segundo a banca, né? Ele pode vir a governador do estado? Não, né? Ele pode vir a senador? Também não. Mas ele pode vir a deputado federal? Situação em que, se eleito, poderá inclusive pleitear a presidência da Câmara dos Deputados? Não pode, tá? D. Ele pode vir a deputado estadual? Pode. Em que, se eleito, poderá inclusive pleitear a presidência da Assembleia Legislativa? Tadadadã. Oi? Pode. A resposta certa é a letra D. Você que foi entre C e D, tem que ser igual o jogador do Flamengo, ó. Tá, é D. D. É essa daí a resposta. Show? Agora nós vamos para a questão, deixa eu ver, de número 5, tá? Essa daí eu vou precisar de uma atenção bem boa. Vou ler o enunciado e vou deixar na tela aí para vocês. Gustavo foi eleito governador de um estado em 2018 e sua filha Carolina deseja estrear na política e se candidatar à prefeitura da capital desse mesmo estado nas eleições municipais de 2020. Vou dar um tempinho aí para que vocês possam fazer, tá? Vamos ver? E aí? Vou direto na sua, tá? Não poderá se candidatar a Carolina, né, gente? Não poderá se candidatar a prefeita do município desejado, pois são inelegíveis no território da jurisdição do titular e cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção de governador de estado. O que é isso? Letra de lei. Que a lei trouxe foi aplicada aí. A Paty já riu que ela lembrou da nossa aula presencial, lembrou do Arrascaeta, com certeza. Letra de lei. Gente, por que eu falei que eu gostaria da atenção de vocês nessa questão? Porque essa questão caiu em provas de 2017, 2018 e 2019, em bancas distintas. FGV abordou, SESC abordou e Fundação Carlos Chagas também abordou a mesma questão. Claro, gente, com uma pegada diferente, cada banca com a sua característica, mas com o mesmo assunto. Na aula de hoje, o que eu preciso que fique na cabecinha de vocês? Esse quadro aqui, tá? Que vai ajudar muito vocês
na hora de vocês estudarem. Lembrando que a cassação dos direitos políticos é vedado, tá? Mas a suspensão em caso de condenação criminal transitada em julgado, prática de atos de improbidade administrativa e incapacidade civil absoluta, tá? E tem também a perda dos direitos políticos, né? Que ocorre com o cancelamento da naturalização por sentença, gente, mas somente a transitada em julgado, tá? Enquanto houver possibilidade de recurso, não vai ocorrer essa perda, tá? Recusa a cumprir a obrigação a todos os impostas, bem como a prestação alternativa. Aí, gente, de acordo com a doutrina, pois para o TSE é caso de suspensão dos direitos políticos e não perda. Deu para entender a diferença? A doutrina, ela entende que é perda, tá? Mas para o TSE, tá? O Tribunal Superior Eleitoral, entende que não é perda, é só suspensão. Então, a gente precisa ficar atento aí na hora que cair lá a questãozinha na prova de vocês. Aí a banca vai ter que abordar, tá? De acordo com o TSE, de acordo com a doutrina, tá? Ou de acordo com a Constituição Federal, enfim. Aí a gente vai precisar avaliar cada caso de uma vez. Aqui, gente, outra coisa também que é muito importante, deixa eu voltar aqui rapidinho. Essa parte aqui, ó, o parágrafo 2º, o seu inciso 6, tá? Ele se faz super necessário que todo mundo saiba da idade mínima para os cargos, né, eletivos de presidente, vice-presidente, senador, governador, vice-governador, de estado, Distrito Federal, os deputados federais, estaduais, distrital, vice-prefeito, juiz de paz, tá? E para vereador, que faz necessário, porque a banca, ela costuma brincar com isso. Hoje mesmo nós estudamos 2 questões que trouxe idade, né? Se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão ver 2 questões de bancas distintas, né, momentos distintos, trazendo a idade. E outro detalhe aqui importante é nesse outro slidezinho aqui, que fala de quem é inelegível. Tranquilo? Gente, atenção agora. Caiu na prova de vocês analfabeto, é facultativo votar, vota se quiser, mas não pode ser eleito, não pode se candidatar, tranquilo? Outra coisa, tá? Maiores de 16 anos e menores de 18 é facultativo. 18 anos é obrigatório alistar-se junto à Justiça Eleitoral. Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Foi bom estar com vocês. Agora vocês vão ter aula com um colega que eu não sei quem é. Eu acho que é a aula do Vitor, não tenho certeza. E um beijo, Paty. Qualquer dúvida, tá? Vem aí de zap, vem de chat, vem como vocês quiserem, que eu tô aqui. Tá bom? E amanhã, um encontro marcado aí. Beijo. Tchau.